Você está ouvindo o podcast do Experiment Nation, versão BR. Olá a todos os entusiastas de otimização de conversão. Hoje estamos com o nosso primeiro podcast em português do Experiment Nation. Meu nome é Ana Catarina e eu estou aqui hoje com o John Ostrowski para falar sobre o nosso background em CRO, como que a gente começou a atuar nessa área e principalmente sobre as diferenças de CRO do mercado brasileiro, o mercado americano e o mercado europeu. Nesse episódio, especificamente, a gente vai falar sobre como a gente caiu, no mundo do CRO, algumas experiências em posições atuais, diferentes perspectivas entre exatas e humanas, e cada um seus benefícios para a área. Ana, vamos fazer o seguinte, eu sei que esse episódio a gente já vai falar mais sobre nós e esse mundo de CRO, mas que tal a gente faça uma pequena introdução para dar motivo para o pessoal nos ouvir até o final? Vamos adicionar um pouco de social proof here para aumentar a conversão. Bora! Meu nome é Ana Catarina, podem me chamar de Ana. Eu trabalho com CRO desde 2015, eu acho, mais ou menos, junto com outros pioneiros da área aqui no Brasil. Eu já atuei com diferentes empresas de vários segmentos e tamanhos no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá. Já trabalhei em agência, já trabalhei em e-commerce e agora estou iniciando a minha jornada em B2B. Experiência de tudo que é lado, hein, Ana? Eu sou o John Ostrowski, também conhecido como Positive John. Eu estou conversando com vocês hoje da Polônia, de Wrocław, ou em português, Breslavia. Go figure. Eu me sinto confiante em compartilhar meu ponto de vista sobre experimentação porque eu vivenciei diferentes levels de maturidade e ambos os lados da força, marketing e desenvolvimento de produto. Acabei ficando no lado do desenvolvimento de produto e hoje eu me divirto bastante com o time da iTech Media como Principal for Growth Experiments. Ana, não sei traduzir isso daí. Eu faço parte do time de experimentação e analítica, guiando e liderando experimentos para um dos nossos produtos, trabalhando com o departamento na normalização de operações ao redor de experimentação para o time de produto e delivery. E também responsável por advocar o trabalho incrível que a gente faz, tanto dentro quanto fora da empresa. Muito bom. Sobre algumas questões que a gente tem para poder trabalhar aqui hoje, John. Qual que foi o seu primeiro contato com o termo de CRO? Que tipo de projeto você estava envolvido? Essa é boa. Tá, para ser exato, a primeira vez que eu lembro ter lido sobre CRO, eu tava num período de transição de um projeto de SEO Analytics e 301 Redirect, não sei a terminologia em português, de um custom-made e-commerce para Shopify Plus, tá? Então, era um projeto bem interessante. Shopify Plus era uma coisa nova, um produto novo aqui na Europa. Eu estava trabalhando com o Shopify Plus na Hungria. Eu estava morando na Hungria na época. Haviam somente, o nosso e-commerce operando com Shopify Plus e outros dois naquela escala, porque a grande diferença do Shopify Plus quando eles entraram na Europa era a capacidade de trabalhar com diferentes moedas e Legal. A facilidade de trabalhar com a parte logística, de operação e supply chain, tudo dentro daquela plataforma fechada do Shopify. Esse novo projeto era um rebuild do mega menu desse e-commerce, ainda com foco em SEO, né, por causa de interlinking and whatnot. E conforme eu fui fazendo pesquisa, eu passei a ler muito material do pessoal do CXL. Muita coisa sobre e-commerce, mas numa pegada mais científica, que conversava muito comigo por eu ser engenheiro. Então, quando eu comecei a ler mais sobre material no CXL, eu tive essa revelação, sabe, de aplicar pera lá, se eu pegar essa área aqui, de estatística aplicada, que eu curto tanto das minhas aulas de engenharia, desse background técnico, e se eu colocar isso com o que esse pessoal aqui na Europa vem chamando de performance marketing de performance, não sei se é esse o termo. Isso. Se eu colocar essas duas coisas juntas, eu consigo tirar uma grana boa, porque tem bastante gente procurando por esse pacote de conhecimento, né? Esse skill combo. E foi aí que tudo fez sentido para mim. Então eu lembro de montar o pitch para a equipe húngara que eu estava trabalhando, tentando montar um experimento que nós tivéssemos produtos em promoção no menu principal, né, como um direct click, usando o faturamento como a nossa métrica principal nesse experimento. Bons tempos. Ana, me diz você, qual foi o teu primeiro contato com o termo CRO? Tô bem curioso para saber esse ângulo brasileiro.
Bem legal, John. Bom, eu sou formada em publicidade, né? Nas minhas andanças, assim, procurando estágio, eu sempre procurei mais voltado para a área de design e web. E aí um professor meu me puxou para o marketing, me indicou para trabalhar numa agência. E era uma agência específica de CRO. Eles estavam trazendo o CRO para o Brasil, eles começaram em 2013. E todo mundo que eu conversei, assim, o que é CRO? Você já ouviu falar? Pouquíssima gente falava assim, olha, tem boas perspectivas para essa área, mas assim, atualmente não tem muito material em português. Então eu tive que começar o treinamento assim do zero. Eu fui treinada durante uns 2 meses antes de começar a atuar mesmo na empresa. Peguei vários materiais, todos em inglês, todos muito focados no mercado americano. Então, para poder traduzir, além de traduzir, ainda ter que adaptar para o nosso mercado brasileiro ali na época, foi um desafio assim gigantesco. Mas eu fui treinada, o meu primeiro projeto, eu lembro na época que foi uma consultoria para o Conta Azul, né, que hoje é uma startup aí gigantesca, é um aplicativo, né, de controle financeiro. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. Então, como eu comecei a trabalhar com design, assim, eu aproveitei muita coisa do meu conhecimento, nada foi jogado fora. Mas o CRO, ele tem esse olhar diferente, né, bem diferente. Então, ele é muito mais pragmático. Então foi uma boa mudança de mentalidade, assim, muito necessária, eu vejo, até para a área de publicidade brasileira em geral hoje. Interessante. E sobre essa diferença nossa, John, a experiência com CRO no exterior, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre a visão brasileira, europeia, o que a gente pode trazer aí. E americana no meio da... e americana. É verdade. Vamos lá. O interessante dessa conversa é que eu tive apenas experiência com o mercado americano e europeu até então, mais americano e British, Inglaterra, para ser sincero. Eu vou resumir para tentar falar um pouco da experiência em marketing e um pouco da experiência em produto. Tá? Vamos lá. Eu acredito que a melhor maneira de começar aqui é pelo começo. Então, eu comecei oficialmente como CRO na Ladder, Ladder.io. É uma growth agency, a agência de crescimento que chama no Brasil. É growth mesmo, a gente fala growth, growth hacking. Growth agency. Legal. Então, a Ladder.io, growth agency com base em Nova York, Austin, London e operações em Wrocław, aqui na Polônia. Então, eles eram pioneiros nessa parte de full funnel marketing, né? Tocar operações com base em experimento. Então, por exemplo, cada mês, uma conta, um cliente, teria um número X de experimentos que nós iríamos rodar e reportar performance mensalmente. E no início, eles eram bem focados nessa parte de resolver a parte de aquisição, né? Então, Facebook, Google Search, Google Display. E eles me trouxeram para o time para tocar mais essa parte de conversão e analítica, né? Um pouco mais essa parte de dados. Num certo momento, nós mudamos a operação da agência. Assim, o foco deixou de ser experimento por... número de experimentos por mês e passou a ser mais assim, esse modelo de agência convencional, que você dedica uma quantidade de banco de horas por conta. E eu passei a liderar o departamento de conversões. Então, eu estava tocando P&L, montando as ofertas e a forma que nós iríamos vender os serviços de conversão para os nossos clientes e trabalhando com o time de vendas, que foi um aprendizado muito interessante. Legal. Vendendo serviço de conversão para empresa americana, treinando bem o inglês, foi uma época muito boa para mim. Então, na época eu estava estruturando o time de CRO para ser um squad, né? E para ser um time suporte para o time de PPC. Então, assim, colocar landing pages específicas no ar, fazer teste AB de campanha que eles estavam planejando, mas muita correção em site de cliente, tipo form optimization, era uma coisa que nós fazíamos muito, né? Eu tenho bem claro essa ideia que no mundo online, toda conversão termina em preenchimento de um formulário. Sim. Então, form optimization era algo muito simples e muito fácil de comunicar a importância para os clientes. Então, tinha muito trabalho sendo feito nessa área. E o time de CRO na Ladder, né, era bem técnico, na parte de Google Analytics e Google Tag Manager, conversion tracking. Então, a parte de dados era sempre refeita para o cliente e, de certa forma, era um diferencial da nossa agência, né? No primeiro mês ali que nós tocaríamos uma auditoria,
nós sempre refazíamos a parte de analítica e conversion tracking para ter certeza que a performance era reportada de maneira correta. Depois de um tempo, eu também tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal da Optimal Marketing. Era uma agência menor em Wisconsin, nos Estados Unidos. Eles tinham umas contas de Shopify Plus também, então eu já tinha experiência com isso, era bacana. Eu fiz bastante freelancing com eles em UX, Analytics e CRO. Depois dessa experiência com o pessoal da Optimal Marketing, eu trabalhei ainda com algumas outras empresas de e-commerce, mas eu decidi pular para a área de produto e eu fui trabalhar com o pessoal da Brainly, que está crescendo bastante no Brasil, por sinal. Sim. Então, na Brainly eu comecei como analista sênior e depois eu tive a oportunidade de crescer o time de conversões, né? Então, contratar a equipe do zero foi fantástico. A Brainly tem uma equipe excelente. Eles estão contratando bastante no Brasil, né? Para a área de analítica, produto, conteúdo para o mercado brasileiro e internacional. Dá uma olhada até no LinkedIn deles aí, nos nossos ouvintes, porque a Brainly é uma empresa fantástica. Você está procurando algo na área de produto. Hoje, com relação à experiência, eu trabalho com o time de experimentação e analítica da iTech, focado na parte de Growth Experiments. Né? Eu entendo essa parte de Growth Experiments diferenciando um pouco de CRO. Da maneira que eu trabalho, né, você consegue montar experimentos para resolver problemas de aquisição, retenção e conversão. Não somente conversão, como é a discussão maior de CRO. Então, eu só aumento um pouco o leque, acredito. E o pessoal da iTech também, estamos contratando bastante para a parte de analítica e Senior Experimentation. Então, se você está interessado em trabalhar com o mercado internacional, reach us out. Ana, fala você da experiência brasileira, porque eu estou bastante interessado. Diga. Muito bom. Eu acho que é muito interessante, assim, a gente falar sobre essas atuações, né, no exterior e no Brasil e versus Europa, porque eu vejo que a gente tem um tempo de maturidade bem diferente, né, então a gente vê que na Europa já tem conceitos e atuações bem mais avançados do que hoje a gente trabalha aqui no Brasil, por exemplo. E eu vejo que é uma visão diferente mesmo de growth, por exemplo, né, a gente estava falando ali de growth muito mais geral, e hoje eu sinto que aqui no Brasil a gente tem essa visão de growth é necessário, growth ele é mais geral, a gente consegue atuar em várias áreas, e o CRO acaba sendo deixado de lado ali. A agência de que eu trabalhei, ela era especificamente de CRO, Supersonic, e a gente trabalhava com clientes brasileiros e americanos. E aí eu comecei a trabalhar em 2016 diretamente com os clientes americanos, por intermédio de uma outra agência, a CIR, e eles trabalham... Isso, a CIR Interactive. Agência bacana. Nossa, demais. Eles são sensacionais. E foi aí que eu comecei a perceber essa diferença gritante de um cliente para o outro. Para os brasileiros, a gente ensinava conceitos mais básicos, né? A gente tinha que reforçar para ele a importância do CRO. A gente tinha testes que eles iam ao ar, mas eles eram mais de reestruturação de landing pages, reestruturação do site. Então, eram clientes com sites mais desatualizados ou que tinham ficado para trás, né, em algum momento ali, seja de design, seja de plataforma, de linguagem. Technical debt. Exatamente. E que tinha que ser refeito. E já os clientes americanos e canadenses também, um que eu tive a oportunidade de trabalhar, eles já estavam familiarizados com o teste AB, eles já tinham um objetivo ali claro de aumentar as conversões, as landing pages. Eles já tinham um histórico de testes anteriores que facilitava demais para a gente poder avançar nos diagnósticos. Eles já estavam mais abertos a testes AB menores, então a gente conseguia fazer teste de copywriting, né? Mudar uma frase ou outra, bacana. Mudar um elemento ou outro, enquanto os brasileiros ainda tinham um certo receio a isso, tipo... Tô trabalhando com isso aqui, vocês vão fazer essa mudança pequenininha e depois vão querer me convencer de que a conversão foi por causa disso. A mentalidade é outra. Exatamente, uma mentalidade assim bem diferente. E aí eu consegui atuar nas duas formas, né? Tanto ensinando os brasileiros, criando toda essa mentalidade ali, e para os americanos a gente já conseguiu fazer mais testes, já conseguimos ter um avanço técnico ali de CRO muito maior. Até porque
com a quantidade de material que a gente tinha, né? Como, por exemplo, você falou da CXL ali, a gente conseguia aplicar muita coisa, porque o mercado americano, ele tem um histórico muito grande, né, de CRO. Então, no Brasil, a gente ainda tinha que caminhar bem calmamente, exatamente, para poder fazer alguns testes ali, maiores, mas também significativos. Ana, deixa eu te perguntar, porque eu tô curioso. Let me dig deeper on this. Quando você fala dessa questão de treinar o cliente, isso é algo que eu me deparei, né, trabalhando com alguns dos clientes americanos, a maioria, assim, os clientes menores que estavam correndo atrás de technical debt, como você mencionou, né, atualizar uma plataforma legacy. Assim, treinar o cliente era sempre parte do pacote, praticamente, quando a gente estava trabalhando de CRO. Sim. Então, assim, eu imagino que se para mim, né, já era uma realidade, né, client training, né, fazer esse sketch-up, já era parte da rotina, como que era isso para você? Era algo que você dedicava muito tempo? Era algo que consumia, dava dor de cabeça? Como é que é essa realidade? Eu acho que nos clientes brasileiros era muito maior mesmo. A gente a gente fazia reuniões de 1h30, que pelo menos 50 minutos era para explicar o que a gente tinha feito, por que a gente tinha feito, e passar por uma aprovação do cliente e explicar para ele o porquê que a gente ia colocar aquilo ali no ar, o porquê que não só fazer a reestruturação, explicar prazo, né? Porque aqui no Brasil, quando você vai fazer um orçamento de um site novo, né, de uma landing page nova, o pessoal conta muito o tempo de design, mas o nosso tinha, além do design ali, o UI, ainda tinha a parte de UX, ainda tinha todo o diagnóstico de CRO, tinha benchmarking, tinha muita coisa que a gente fazia ali, de acordo com a nossa metodologia. Mas no cliente americano, não. No cliente americano, isso já era mais simples. Alguns conceitos já estavam intrínsecos à empresa. Muitas empresas já tinham um cargo de CRO, já tinham pelo menos um analista de UX ali que já conseguia reforçar o nosso trabalho. A gente conseguia ter discussões mais profundas. Então, eu considero que meu trabalho com americanos hoje ele foi mais proveitoso nesse aspecto. Mas os brasileiros, acaba que a gente é colocado à prova, né? Porque a gente, além de convencer o nosso cliente final ali, o que vai de fato fazer a conversão, a gente tem que convencer o nosso cliente direto, né? Então, é um trabalho de convencimento duplo e que isso, pra gente que trabalha com CRO diretamente, é muito importante. Double the trouble. Exatamente. Bom demais. Interessante. Gostei. Eu acho que a nossa próxima pergunta aqui para trabalhar é: o que é preciso ter como skill para começar a trabalhar com CRO? E eu acho que vai ser interessante essa comparação, de novo, vai ser um momento que a gente vai conseguir avaliar o nível de maturidade. Sim. Eu estou curioso para saber o que você tem assim, como requisito inicial, e depois vou trabalhar um pouquinho de como que eu vejo assim, um CRO Junior para começar a trabalhar numa agência, o que eu tenho como requisito ou como sugestão. Mas começa contigo, Ana. Eu acho que aqui a gente tem dois aspectos, que seriam a mudança de ambiente, né? Se a gente está falando de um ambiente europeu aí, de uma empresa, de uma agência europeia, de uma agência brasileira, mas também acho que é uma mudança de perfil em termos de você ter sido engenheiro e eu ter sido formada em publicidade. Então, verdade. Eu fui treinada aos meus 19 anos para poder trabalhar com CRO. Então, eu acho que a skill mais importante, assim, né, falando de soft skill mesmo, é a vontade de aprender. Eu acho que para quem está começando na área, a pessoa tem que ter noção de que o CRO ele é multidisciplinar, né? Então, não tem como você aprender CRO sem saber um pouquinho ali de UX, de PPC, né, de mídia em geral, de CRM. A gente sempre tem que estar proativo para poder conhecer essas áreas, conhecer essas mudanças e como que isso afeta a conversão. A conversão é uma consequência ali de várias outras ações que uma empresa toma, então é importante a gente saber como que isso tudo afeta a gente. E eu vejo também que é um perfil de profissional que precisa ser mais trabalhado no mercado, que é o profissional T-shaped, né? É um profissional que ele tem que ser especialista em uma área ali, né? Então eu acredito que você na engenharia tenha se especializado muito em analytics,
em um processamento de dados ali, estatística. Verdade. Mas tem um conhecimento ali formado por várias outras áreas, porque senão a gente não consegue conversar com outros profissionais, né? CRO é um time ali de várias pessoas e convencer esses profissionais também. Então é preciso a gente falar a língua deles. Então, um pouquinho ali de estatística, um pouquinho de vendas, um pouquinho de copywriting, de front-end, principalmente JavaScript. Muitas ferramentas, né, elas exigem esse conhecimento para a gente poder colocar alguns testes no ar. Regex também, muitas ferramentas exato, exigem esse conhecimento. Então eu acredito que, falando em geral, seriam essas as soft e hard skills também, para poder começar a trabalhar com CRO. E me conta. Eu gostei demais. Tem duas keywords aqui que eu anotei ouvindo você falar. Acho que a questão de ser uma profissão multidisciplinar é muito importante reconhecer esse fator desse mundo de CRO. É muito multidisciplinar. Eu acho que isso que acaba levando a necessidade do T-shaped marketeer, né? E uma coisa que você mencionou no começo, gostar de aprender. Assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça é esse curso que a cada ano eu tento revisitar, Learning How to Learn, da doutora Barbara Oakley. Eu adoro aquele curso, é um curso gratuito. Agora eu não vou lembrar se é no Udacity ou Udemy, eu não vou lembrar, mas é um curso fantástico que fala muito sobre essa vontade de sempre estar querendo aprender e expandindo esse T, né, da nossa profissão. Acho que você acertou em cheio ali. Então, o que é preciso para... quais são as skills necessárias para começar a trabalhar nessa área? É uma pergunta muito boa, mas também é uma pergunta muito extensa, né? Eu acho que a gente poderia dedicar um podcast inteiro só para falar disso. Então, eu não acho que seja possível resumir assim nos próximos 10 minutos. Então, nós vamos deixar alguns links na descrição para que fique um material mais completo. Vamos lembrar de fazer o link com esse Learning How to Learn. Agora, dada a minha experiência com contratação e crescimento de setor, um especialista CRO Junior, para mim, assim, tem que ter... eu vou listar algumas assumptions para contexto e depois, assim, os meus requirements. Então, esse CRO Junior, para trabalhar, assim, numa agência, na parte de conversões, dando suporte, prestando suporte a um time de acquisition, PPC. Tem que ter bom senso para começo de conversa. Exato. Eu não sei direito trabalhar a linguagem do bom senso, mas eu estou tentando evitar a questão de heuristics or best practices. Eu acho que essa questão do best practices está muito marcada, pelo menos no mercado americano. Tudo é low-hanging fruit or best practices. E no fim das contas é ter um bom senso de, né, entender qual a anatomia de um e-commerce de sucesso hoje, qual a anatomia de um SaaS product de sucesso, como que uma pricing page de um SaaS de sucesso, né, look and feel of that page. Então, pedir para levar em consideração personas, demográficos, jobs to be done, eu acho que seja um pouco demais para um junior, mas assim, ter essa questão, essa noção de quais são os ideais status quo em questão de design e interação para uma dada indústria é um ótimo começo. Meu segundo ponto aqui eu sou unbiased, tendencioso, talvez, Sim. Na questão de analítica, é a área que eu cresci essa carreira com base na engenharia. Então, assim, entendimento de estatística é algo muito importante para mim. Então, assim, CRO, da maneira que eu entendo hoje, como da maneira com a qual nós fazemos a normalização de procedimentos na iTech, por exemplo, CRO é sobre mover métricas de forma rápida, né? Na maioria dos casos, utilizando o teste AB. Então, assim, tem que entender definição de métrica, escopo de usuário e sessão. Isso daqui é um e-commerce? Será que a gente vai trabalhar nessa métrica de conversão com escopo de sessão? Porque cada sessão tem um potencial de gerar uma conversão. Então, assim, entender essas definições é muito importante para fazer um cálculo de sample size da maneira correta,
levando em consideração o tráfego semanal correto. Então, assim, para mim, é um ponto importante no perfil do CRO Junior. A comunicação, acho que é algo que você mencionou. Saber se comunicar entre analistas e desenvolvedores é muito importante, né? Esse jogo de cintura. E o Junior não precisa saber utilizar todas as ferramentas, né, entre Analytics e Development. Mas, assim, comunicação para resolver os problemas é muito necessária por causa dessa questão de CRO ser né, multidisciplinar. Então, são quase línguas diferentes, assim, que o analista você precisa saber colaborar com ele para pedir pesquisa, né? E o desenvolvedor, você precisa entender um pouco da linguagem de configuração de eventos, JavaScript, HTML, você mencionou regex, para fazer targeting, né, de experimento, ou para fazer uma mudança numa página. Então, assim, eu não acredito que o Junior precisa saber toda a configuração de um teste AB no UI da ferramenta de teste que está sendo utilizada. Mas a comunicação entre áreas é muito importante para essa questão da multidisciplinariedade, my português. Em questão de cursos, eu gostaria muito, aqui são meus best wishes para um CRO Junior, alguém que realmente, sabe, atrairia meu interesse num processo seletivo, vamos dizer. Em questão de curso, eu gostaria muito desse Junior tocando o CXL Conversion Mini Degree, que foi onde eu comecei com a carreira em questão de formal studies, if you will, e me ajudou muito no processo. E eu gostaria muito também que esse Junior tivesse lido esse livro Making Websites Win. É o livro da CRE, Conversion Rate Experts. É um livro muito bacana, né? E eu não sei se você sabe, Ana, tem uma versão gratuita no Spotify desse livro via audiobook, né? Perfeito. Que em cada capítulo é uma faixa para você escutar esse livro via audiobook no Spotify. Então, esse foi o meu primeiro livro que eu li na área. Foi muito bacana, né, ligar um pouco das coisas que eu já estava implementando com, assim, o conhecimento e a bagagem que o time da CRE traz para o jogo. Para completar a questão livros, eu tenho muito próximo da minha carreira esse livro Trustworthy Online Experiments. Esse livro foi escrito pelo time de experimentação do LinkedIn e da Microsoft. E foi o livro mais técnico que eu li até então. E muitos dos profissionais da área têm essa escrita como a bíblia da experimentação moderna. Pelo menos desses grandes, assim, $100 million businesses that we know, que tem uns times de experimentação muito forte por trás do crescimento dessas empresas. Esses são os meus requisitos. Estou pedindo demais, Ana? O que você acha? Não, o Making Websites Win eu acho que é o começo, é a nossa bíblia, assim, porque ele traz muito da questão da mentalidade, né? De mentalidade. Uma pessoa que está trabalhando com otimização de conversão. Eu colocaria o Você Deve Testar, né? O You Should Test That, do Chris Goward. Eu acho ele muito bom, mas ele já mexe um pouquinho com boas práticas, que é o que a gente já estava trabalhando. Mas em questão de trabalhar a mentalidade de uma pessoa que vai trabalhar com CRO, vai começar a trabalhar com CRO, ele é muito bom, indicaria muito. Show. Ana, episódio excelente, tô bem curioso para receber um pouco de engajamento do pessoal com esse conteúdo. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Esse foi o nosso primeiro episódio em português do Experiment Nation. Estamos pretendendo fazer muitos outros, então deixe as suas perguntas pra gente, isso vai ajudar bastante nos próximos conteúdos. Verifique os links na descrição, tem muita coisa legal, cursos e livros para ajudar você a começar no CRO. Vemos você no próximo episódio. Muito obrigada!